Jorge Guimarães, do Banif e Filipe Garcia, da IMF, são convidados desta tarde do Fecho de Contas para ajudar a olhar para o que foi esta semana. Jorge, boa tarde. Começando pelos cortes de rating à banca, tivemos S&P e Fitch a pronunciar-se. No caso da S&P foi sobretudo devido a uma alteração na metodologia. No caso da Fitch há aqui uma preocupação maior com a própria solidez dos bancos. Enfim, não são os primeiros cortes, é uma tendência que as agências têm vindo a seguir ao longo dos últimos anos e especialmente mais acentuada desde que a crise soberana se agravou, e também isso leva a que o impacto no mercado se diluindo, porque a verdade é que não... Sim, mesmo hoje estamos a ver que o setor da banca a nível europeu praticamente não reagiu. Não reage. Eu acho que os investidores já dão muito menos importância aos cortes de rating do que davam no início da crise, e quanto mais o tempo passa, se calhar menos importância irão dar. Portanto, na prática, as agências aqui não se estão a antecipar, as agências estão a ir atrás, as agências estão a confirmar o que o mercado fez e estão a ir atrás do mercado e das dificuldades de financiamento do setor, não estão a antecipar nada. Filipe, e o mercado, nesta altura, tem posto uma grande crença nos bancos e em que os bancos voltem a comprar dívida soberana. Começou-se a acreditar nisso desde que o BCE criou as novas linhas de crédito. Mas perante toda esta pressão que as agências de rating estão a fazer, que as novas regras de Basileia impõem, podemos acreditar que isso vai acontecer e que os bancos vão entrar de novo em força na dívida pública soberana? Bom, separando um bocadinho os temas, relativamente à questão do rating, estou de acordo. Sobretudo as agências estão a confirmar aquilo que enfim, o mercado já tinha dito. E, por outro lado, também a própria implicação, ou as implicações que advêm dos cortes de rating são também cada vez menores, se tivermos em conta, por exemplo, o processo de financiamento na zona euro, por exemplo. Porque se nesta altura o mercado monetário interbancário está praticamente parado, não é pelo rating melhorar ou piorar que essa situação se vai alterar. E, portanto, de alguma forma, o impacto é de facto menor. Quanto à questão de os bancos poderem vir ou não a adquirir dívida pública, eu arriscaria a dizer que isso já está a acontecer e que as quedas que se verificam nos yields, nomeadamente hoje, dos principais países, se devem precisamente ao facto de os países já estarem a fazer essa espécie de carry trade, que é de ir buscar fundos a 3 anos junto do Banco Central e depois aplicá-los em título de dívida pública. De certa forma, não é propriamente uma solução para o caso, mas claramente é mais uma aspirina que ajuda a que os yields baixem, e não podemos deixar de ter em conta que há, no primeiro trimestre de 2012, uma situação mais complicada para se resolver, que é a de financiamento de Itália. E, portanto, será muito importante controlar esses yields para que as emissões possam ser feitas, sob pena de ter de se entrar num novo plano de austeridade, ao estilo daquele que temos em Portugal, por exemplo. Mas, Jorge, chega esta intervenção e esta maior disponibilidade dos bancos quando estamos a falar dos montantes que Itália terá de refinanciar no próximo ano? Podemos acreditar nesta solução ou é preciso aqui mais alguma coisa? Essa pergunta remete quase para a pergunta qual é a solução da crise soberana, se é uma intervenção do BCE, uma monetização sem limites da dívida ou não. Eu concordo que na expectativa dos leilões a mais longo prazo, os yields estão a descer, porque se espera que os bancos comprem alguma dívida. Parece-me que diria que nas próximas semanas, época de menor liquidez, provavelmente o movimento irá continuar, mas os montantes que a Itália tem que refinanciar no primeiro trimestre de 2011 são muito elevados. E, portanto, isto é uma questão de segurar o mercado, entre aspas. E o mercado, nesta altura, já se habituou à noção de que esta é uma crise que de facto não se resolve de um momento para o outro, que é uma crise mais permanente? Eu acho que o mercado começa a dar cada vez menos credibilidade às respostas dos políticos. A vida média das decisões das cimeiras e do otimismo quanto às cimeiras. No ano passado, quando a crise começou, eram meses, agora mede-se em dias. E se calhar isso é uma boa medida de que a credibilidade que os mercados dão àquilo que é anunciado nas cimeiras é cada vez menor. Esgota-se em algumas horas. Esgota-se muito mais rapidamente do que antes. E, portanto, as pessoas cada vez, e os participantes de mercados e investidores cada vez acreditam menos naquilo que é decidido. Filipe, e perante esta falta de confiança, as palavras de Christine Lagarde de um regresso a um cenário idêntico à da Grande Depressão são palavras com alguma dose de realismo ou foi uma tentativa de lançar aqui um alerta mais dramático? Eu penso que há, de facto,
uma maior consciencialização por parte de todos os intervenientes no mercado, e o FMI é também um dos intervenientes aqui no meio desta situação, da complexidade da crise e a tal duração média de vida, digamos, das decisões ser menor, tem a ver precisamente com isso, com perceber-se imediatamente se trata de uma decisão que é sustentável, ou seja, uma solução que vai realmente resolver alguma coisa, ou se é apenas um mero paliativo. Aquilo que Lagarde diz, e neste momento todos os cenários são possíveis, porque a situação está mesmo complicada, penso que é sobretudo uma tentativa de dramatização, porque me parece que o FMI, em geral, e alguns dos seus países em particular, outros países que dele fazem parte, veem nesta crise a oportunidade de ter uma influência maior sobre aquilo que é o governo financeiro na Europa. E, portanto, de alguma forma, ajuda a esses interesses que se dramatize um pouco mais o discurso e que se tente pedir à Europa que, enfim, se una mais, mas que se una com o FMI, ou seja, que as soluções passem tecnicamente pelo FMI. Eu penso que esse é o caminho que tem vindo a ser trilhado nas últimas semanas, pelo menos é aquilo que aparenta estar a acontecer, e, portanto, de alguma forma, acho que estas declarações vêm muito nesse sentido. Acho que podemos, para fazer um paralelismo, aquilo que os líderes de 26 dos 27 países aceitaram na sexta-feira passada, dificilmente o teriam feito, ou dificilmente teriam ter aceito todas essas medidas há uns 6 meses ou há 12 meses atrás. Ou seja, foi a progressiva deterioração da situação e o dramatismo que se foi colocando diante dos olhos dos políticos, que os levou também a ceder um pouco nas suas posições. E penso que essas palavras de Lagarde... que não há outra alternativa, não é? Exatamente, o caminho a seguir é exatamente. Estas declarações de Lagarde parecem vir mais ou menos no mesmo tom, que é dizer, atenção, a situação é mesmo muito grave, e se não queremos cair, digamos, numa década de 30, temos que fazer alguma coisa, e efetivamente estamos perante esse risco. Nós vemos hoje que os dados económicos dos mais diversos países, mesmo dos emergentes, apontam para um ano de 2012 muito, muito difícil e que, por si só, não ajuda nada à resolução da crise. Mas quem está à espera de uma Europa mais unida, quando houve estas trocas de palavras entre França e Reino Unido, deixa de acreditar um pouco, não é? Quando temos acusações a dizer quem é que deve sofrer um corte de rating primeiro. É verdade, mas aí temos que partir do pressuposto que a Inglaterra faz parte dessa Europa. E fico com a sensação que a Inglaterra não faz parte da mesma Europa que nós estamos aqui a falar. A Inglaterra, e sobretudo este governo mais conservador, vê a Europa como um mercado comum e pouco mais do que isso. A adesão da Inglaterra ao projeto europeu sempre foi limitada. Nem sequer ao espaço Schengen pertence. É apenas um dos braços, mas nem isso acontece. E, portanto, a visão da Inglaterra é muito mais de manter a sua soberania e de utilizar o mercado comum. Penso até que nesta cimeira de sexta-feira eu considero realmente histórica. Foi uma cimeira histórica porque foi nesta cimeira que a Inglaterra se demarcou do resto da Europa. E penso que isto foi uma cimeira que terá efeitos durante vários anos, porque de facto coloca a Inglaterra num patamar completamente diferente e diria mais, fora até do projeto do euro já se sabia, mas mesmo da União Fiscal. E penso que isso é bastante relevante. E o objetivo, Jorge, da Inglaterra, ao distanciar-se deste acordo, foi precisamente proteger os interesses da City, mas ficam de facto isolados e protegidos esses interesses ou vão acabar por ser absorvidos por toda uma nova realidade europeia? Todo o sistema financeiro europeu é muito interligado e muitas das instituições que têm grandes interesses na City são europeias e são da zona euro, portanto, se esse era o objetivo, não creio que consigam isolar completamente a sua praça financeira do resto da zona euro. Não sei. A questão é que não creio que fosse apenas o objetivo. A Inglaterra, como o Filipe estava a dizer, tem um histórico de não alinhar exatamente com a zona euro e sempre olhar para a Europa mais como um espaço comercial do que como união política, e acho que isto foi mais um passo nessa direção. E hoje, passando agora para um outro assunto, hoje tivemos aqui uma estreia em bolsa nos Estados Unidos, Zynga, uma tecnológica criadora de um jogo popular no Facebook, o Farmville. Estas entradas em bolsa, temos assistido a várias do setor tecnológico ao longo dos últimos meses. São empresas sustentáveis ou podemos estar aqui num regresso a uma bolha? Regresso a 2000, à bolha de 2000. Acho que é muito cedo para dizer isso, porque acho que o grande teste seria quando
não, o LinkedIn já está cotado, o próprio, seria trazer o próprio Facebook para o mercado. Nós, em 2000, a experiência que nós tivemos é que dos milhares de empresas que foram cotadas, algumas hoje são grandes empresas mundiais e são rentáveis. A gigantesca maioria delas faliu, ou são empresas marginais hoje. Acho que ainda é muito cedo para dizer o que é que vai sair daqui. É preciso que as empresas deem dinheiro. Dinheiro real. Não é dinheiro dos jogos. Dinheiro real. Dinheiro virtual. Dinheiro virtual não serve. É preciso que gerem dinheiro real para que isto seja uma tendência e que as empresas consigam sobreviver em bolsa. Senão será mais uma bolha, uma reedição em pequena escala do que foi em 2000. E estas são empresas, Filipe, que estão a aproveitar de facto essa expectativa enorme que há para uma entrada do Facebook em bolsa. Estão a aproveitar aqui esta onda e depois logo se fará a distinção entre as que sobrevivem e as que este é um tema interessante, é um tema que me é caro, que eu sigo com algum interesse. Em primeiro lugar, notar que aqui há alguma diferença face a 2000 em algumas dessas empresas. Em 2000 comprava-se sobretudo expectativas. As empresas muitas vezes nem sequer base de clientes tinham, nem sequer receitas tinham. O Zynga tem, até este momento, em 2011, 900 milhões de dólares mais ou menos de receitas. E, se não estou em erro, foi colocado em bolsa a transacionar 9 vezes essas receitas. O que não é um número tão disparatado quanto isso e é, sobretudo, muito mais baixo do que alguns múltiplos que nós víamos na época de 99, 2000. Nesse sentido, há uma diferença. Penso que, mais do que aproveitar a possibilidade do Facebook vir para a bolsa e do sucesso que provavelmente irá ser essa colocação, eu penso que beneficia muito daquilo que é o exemplo da Google, ou seja, a valorização que a Google teve desde a sua entrada em bolsa. Só que agora convém pôr aqui de separar as águas. Uma coisa é Google e Facebook e outra coisa são estes outros projetos, como o LinkedIn, como o Zynga e outros do género. Isto porquê? Porque uma coisa é, digamos, o poder de mercado que realmente têm a Google e o Facebook, todo o data mining que se consegue fazer através dos seus dados, todas as informações que eles recolhem do ponto de vista analítico, isso é uma coisa. Isso se revela-se importantíssimo e vai-se revelar com certeza importantíssimo no futuro em termos estratégicos. Serão provavelmente as duas empresas mais importantes do mundo nos próximos 10 anos, 5 anos. É sempre difícil, é sempre arriscado dizer isto. Mas são empresas que, do ponto de vista estratégico, são absolutamente fundamentais, porque elas sabem tudo sobre nós. E sabem tudo sobre os hábitos do consumidor. E a imaginação é o limite quanto ao aproveitar desses dados. Coisa diferente é, digamos, o conjunto de negócios que se podem apoiar depois nessas redes, como é o caso do Zynga. Aliás, que vive na sombra do Facebook. Que vive na sombra do Facebook. E, portanto, temos que o ver como um projeto, ok, da internet, ok, ligado a redes sociais, mas um projeto que, do ponto de vista estratégico, é totalmente diferente. E parece muito mais arriscado do que propriamente um IPO do Facebook, que me parece ser uma aposta bastante mais simpática, claro, dependendo do preço, como sempre. Mas o ponto é este. Em primeiro lugar, há uma diferença do ponto de vista de valorização, porque estas empresas já têm algumas receitas, ao contrário do que acontecia em 2000. Mas temos que separar as águas. O Zynga, apesar de ser um jogo sobre redes sociais, ou de fazer jogos sobre redes sociais, e estar vulnerável, porque está muito ligado ao Facebook, com certeza, não é em si mesmo uma rede social e não consegue captar a informação sobre as pessoas que conseguem no Facebook. E, portanto, são coisas um bocadinho diferentes. E terão um potencial de negócio eventualmente mais limitado. Exatamente. De qualquer forma, hoje, pelo menos, parece que as coisas estão a correr bem para o Zynga. Jorge Guimarães, Filipe Garcia, obrigado pela presença neste Fecho de Contas. É tempo de fazermos agora uma curta pausa. Na segunda parte, atualizamos toda a informação e todos os dados de fecho em Lisboa e no resto da Europa. Até já.